Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra tua Bíblia comigo, lá no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 de Lucas. Quero ministrar uma palavra com você, que Deus nos deu ontem. Ontem foi uma noite memorial para essa igreja. Ontem foi uma noite maravilhosa, foi uma noite de Santa Ceia, como todos os cultos de Santa Ceia tem que ser. Mas nós temos observado um crescente na igreja. A cada culto de Santa Ceia, mais irmãos estão participando junto conosco, porque é natural, a igreja está crescendo. E ontem Deus nos deu uma palavra sobre a visão da igreja, a visão que Deus nos deu. Então é muito importante, eu estou vendo a igreja lotada e isso também é o corpo se firmando cada vez mais. O povo não vem só na Santa Ceia, vem também nos cultos da família, vem em todos os cultos da igreja. Mas se por um acaso você ontem não pôde estar na Santa Ceia e você tem a vontade de saber para onde é que nós estamos caminhando, o que Deus colocou no nosso coração, qual é a intenção do ministério, o que Deus está fazendo conosco e o que nós esperamos que Deus faça. Ontem a palavra que Deus me deu foi sobre isso, sobre a visão que Deus nos dá, a visão que Deus nos deu nessa igreja, a visão sobre liderança da igreja, a visão sobre o corpo de membros da igreja, a visão sobre o ministério de louvor da igreja. Porque a igreja ela está sustentada nesses três pilares, vamos dizer assim. Tem a equipe de liderança, que ali inclui departamentos. Tem os pastores e os departamentos, os ministérios. Tem o corpo de Cristo, que é muito importante no desenvolvimento e no crescimento da igreja. E tem o ministério de louvor e adoração, que é tão importante, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Então, os ministros de louvor, aqueles que são responsáveis pela adoração dentro da igreja, levar o povo à adoração, não sobem em cima do altar para se apresentar, sobem para fazer isso que nós fizemos aqui, adorar ao nome do Senhor. E isto faz com que o culto seja uma maravilha, com que a palavra do Senhor flua. E ontem então, como eu falei para você, eu preguei sobre isso. E se você quer saber para onde nós estamos indo, de repente você que está nos visitando, tem vontade de entender qual é o propósito desse ministério, eu te aconselho a ouvir a mensagem. A mensagem já está no YouTube, o Mateus já publicou no YouTube, lá no YouTube tem um canal. Todas as mensagens que são ministradas aqui na igreja, nós publicamos no YouTube, é youtube.com/Fernando Francelino. Você acessa lá e todas as mensagens você pode gravar, pode dar de presente para quem você quiser, gratuitamente você baixa todas elas lá e você pode ouvir então quais são as diretrizes dessa igreja. Eu te aconselho a você ouvir, você que é membro, para você saber para onde você está indo. É importante isso, amém? E ontem então, enquanto eu estava pregando, o Senhor me deu, eu acabei que no início do texto, quando eu comecei a ler a palavra para ministrar, eu li esse texto que na verdade eu mencionei esse texto que eu vou ler para você. E na hora, enquanto eu ministrava e depois da ministração, e hoje o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração sobre a palavra a ser ministrada nessa noite. Então você abre em Lucas capítulo 17, verso 20, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, verso 20. Eu não sei se nós estamos hoje fechando, não sei o que dizer, se nós estamos hoje fechando um final de semana maravilhoso na presença do Senhor para esse ministério, ou se estamos dando início a uma semana maravilhosa na presença do Senhor para a vida de cada um de vocês. Então, guarde esses dois sentimentos, porque eu estou meio dividido nesses sentimentos. Eu estou muito feliz porque esse final de semana foi muito abençoado e eu tenho certeza que essa semana será uma semana de vitória para cada um de nós. Amém? Lucas capítulo 17, verso 20 diz assim a palavra do Senhor: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Repita comigo: o reino de Deus
está no meio de nós. Algumas versões dizem que o reino de Deus está dentro de nós. Então, sobre isso que nós vamos falar nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai. Essa igreja avivada, Deus, essa igreja animada, essa igreja cheia de fé, Pai. Tendo a certeza, Pai, que nós não estamos aqui apenas numa reunião entre pessoas, mas nós estamos aqui para receber o poder da Tua palavra, Deus. O sobrenatural da Tua palavra. A libertação que a Tua palavra provoca em cada um de nós, Pai. O poder que só há, Deus, na Tua palavra é o que nós estamos aqui para receber em nome de Jesus, Deus. Por isso, nos abra o entendimento, nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, Senhor, para aprender mais sobre a Tua palavra, em nome de Jesus é o que nós declaramos como igreja e dizemos amém, graças a Deus, amém? Gente, então, eu quero ministrar para você sobre isso. Ontem, na mensagem da visão, eu citei esse texto como eu falei para você, e eu quero falar justamente sobre isso, sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Algumas pessoas não têm vivido aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque ela ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Ela ainda não entendeu de que o reino de Deus não virá como ela está esperando, como disse Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que o reino de Deus virá de uma forma visível, que o reino de Deus virá de uma maneira, acontecerá algo muito diferente, acontecerá algo visível que a gente pode tocar, algo que a gente pode apalpar. E Jesus Cristo está dizendo que o reino de Deus não virá de uma maneira visível, que o reino de Deus, ninguém vai dizer para você, olha, está lá, ou está aqui, procure pelo reino. Jesus está dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus já se manifesta no meio da igreja. O reino de Deus já está se manifestando nessa terra. Nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para manifestar o reino de Deus nessa terra. E nós precisamos entender isso. Está dentro de nós. O reino de Deus, ele tem leis. O reino de Deus, ele tem direitos e tem deveres. O reino de Deus tem uma constituição que se chama Bíblia Sagrada. Aquele que entende essa palavra, aquele que guarda essa palavra no seu coração, como diz a palavra do Senhor, para não pecar contra Deus, começa a manifestar nessa terra o reino de Deus. E quando o reino de Deus ele é manifestado, quando ele é propagado, quando ele é anunciado, pessoas começam a ser salvas, pessoas começam a viver maravilhas, pessoas começam a ver as promessas de Deus se manifestarem na sua vida. Por que algumas pessoas estão vivendo testemunhos sobrenaturais? Por que algumas pessoas já vivem na sua vida cotidiana a manifestação de Deus na sua vida? Existem pessoas que já percebem Deus agindo em tudo que fazem. Por quê? Porque elas estão integradas dentro do reino de Deus. Elas já entenderam que o reino de Deus está dentro delas, que a manifestação do reino acontece a partir delas, de dentro delas, pelo poder do Espírito Santo de Deus que age em cada um de nós. Jesus Cristo nos disse que nós não somos desse mundo, porque se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos amava, mas como nós não somos desse mundo, o mundo nos odeia. Então Jesus Cristo está dizendo que nós, apesar de estarmos nesse mundo, nós não pertencemos a este mundo, porque quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos e participamos e somos integrantes e fazemos parte do reino de Deus nessa terra, livres das doutrinas desse mundo, livres das leis desse mundo, livres daquilo que o mundo nos oferece, livre daquilo que o mundo nos impõe, porque nós somos regidos, somos legalizados, somos fundamentados pelo poder da palavra do Senhor e pelo reino de Deus que se manifesta dentro de nós. Então, meu irmão, é muito importante nós entendermos isso. O reino de Deus está dentro da igreja. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus se manifesta através de nós. Nós estamos aqui, meu irmão, para salvar vidas, para libertar cativos, para transformar histórias, para curar em nome de Jesus, porque a palavra nos garante que aquele que faz parte do reino pode impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que fazem parte do reino de Deus podem expulsar tudo aquilo que de mal vem contra a tua vida, porque na tua vida tem autoridade
autoridade, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que fazem parte do reino, a palavra do Senhor diz que receberão poder que vem do alto para ser testemunha desse reino em nome de Jesus. Está dentro de você, meu irmão. Você tem essa autoridade. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você tem que tomar posse dessa autoridade. Você tem que começar a manifestar onde você está, no local de trabalho, na sua casa, na sua família. Você é um cidadão do reino dos céus aqui nessa terra. Você começa a exercer a tua cidadania até o dia, meu irmão, que você vai morar na cidade eterna, a cidade de Jerusalém, onde não haverá mais sol, onde não haverá mais lua, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei do Reino, chamado Jesus Cristo, nos governará eternamente. Mas começamos a manifestar aqui, começamos a obedecer as leis aqui, começamos, meu irmão, a obedecer os princípios e os valores aqui. Se nós não obedecermos aqui, se nós não começarmos aqui, nós não vamos fazer parte do reino de Deus. Tem muita gente que acha que está fazendo parte e nem está, porque existem algumas credenciais para nós entrarmos no reino de Deus, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. As credenciais, pela palavra do Senhor, eu quero ir conversando aqui junto com você, e nós vamos lendo a palavra de Deus, para nós observarmos as credenciais que são importantes nós termos, para dizermos que fazemos parte do reino de Deus em nome de Jesus. Amém? Então eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, de Mateus capítulo 18, verso 1. Eu não sei se eu vou conseguir passar todas elas, o adiantar da hora, quem sabe, não me permita, mas quem sabe a gente entra numa série dentro nos cultos, e vamos compartilhando, vamos deixar o Espírito Santo de Deus ir fazendo a obra dentro dessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 18, verso 1, Jesus Cristo nos mostra e nos fala sobre algo muito importante, sobre o maior no reino dos céus, aquele que quer ser grande no reino dos céus. Jesus diz assim, naquele momento, versículo 1, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Repita comigo, humildade. Humildade é uma credencial para você entrar no reino dos céus. Se você quer fazer parte do reino de Deus, meu irmão, se você quer fazer parte do reino dos céus, saiba que este princípio, esse valor, essa virtude, vamos dizer assim, precisa estar dentro de nós. E é importante já que a gente quebre alguns paradigmas, porque quando a gente fala em humildade, as pessoas muitas vezes associam a condição econômica. E humildade não tem nada a ver com condição econômica. Por exemplo, o Joãozinho, tadinho dele, ele não tem casa, o Joãozinho não tem carro, o Joãozinho não tem emprego, o Joãozinho é tão humilde. Você já reparou como ele é humilde, coitado? Meu irmão, você já conviveu com ele para saber se ele é humilde mesmo? Eu acho que todos nós conhecemos e já vimos pessoas que são pobres de maré de si, mas de humilde não tem nada, são soberbos e orgulhosos. Quantas pessoas a gente conhece? Porque a humildade, meu irmão, não está condicionada à condição econômica que cada um de nós vivemos. Como também, meu irmão, aquelas pessoas que têm condições econômicas não são soberbos ou arrogantes como muitos de nós dizemos que são. Você já viu fulano de tal? Tem carrão, tem uma baita de uma casa. Você já viu a mulher dele? Parece um enfeite de Natal, um pinheiro. Que tanta ostentação, cadê a humildade daquele homem? Cadê a humildade daquela mulher? Como se a condição econômica de alguém estivesse condicionado à humildade que ela tem ou deixa de ter, meu irmão. Sabe por que muitos cristãos ricos não conseguem congregar dentro das igrejas? Não conseguem fazer parte dos cultos? Porque dentro das igrejas às vezes tem um monte de pobre de mentalidade, soberbo e arrogante, que não pode ver um rico chegar e encostar com um carrão ali, não pode ver um rico chegar com uma boa roupa que vai falar mal, vai achar que é soberbo, vai chamar de arrogante, vai achar que é metido, porque isso muitas vezes a gente deixa que entre no nosso coração. E isso não tem nada a ver com humildade. Eu conheço muita gente rica que é boçal sim,
Mas tem muita gente, meu irmão, que tem condições, Deus deu condições para ela, mas são humildes, têm um caráter de humildade, têm um caráter de pessoas que são simples. Então, meu irmão, não está condicionado à condição econômica. Tem um outro caso ainda de pessoas que a gente costuma dizer, você viu fulano de tal? Era pobre, de repente ficou rico, perdeu toda a humildade, era pobre, era humilde. Ficou rico, parece que a humildade acabou. Meu irmão, a humildade nunca existiu ali. Ele não ficou boçal ou arrogante porque ganhou dinheiro. Sempre foi daquele jeito. E sabe por que você nunca percebeu? Porque você é tão metido quanto ele. Porque quando ele estava numa condição menor do que a sua, você não prestava atenção nele, não te importava. Então muitas vezes, meu irmão, a humildade, a gente erra nesse quesito. Pessoas, meu irmão, elas são ou não são humildes, independente da situação econômica que elas vivem. Então eu quero compartilhar com você, eu peguei no dicionário português, no Aurélio, algumas definições da palavra humildade. E eu quero que você preste atenção nisso. Uma das definições da palavra humildade que eu peguei aqui, é que as pessoas humildes têm características de pessoas francas. E aí nós vamos vendo que Jesus Cristo não erra quando ele comparou humildade à criança. Quando ele falou que nós devemos nos tornar como crianças. Porque, meu irmão, quem tem filho aqui, que já está naquela idade de 5, de 6 anos para frente, talvez um pouco menos, que já sabe falar, sabe que em algum momento da sua vida ele te meteu num mato sem cachorro. Por causa da franqueza. Criança, meu irmão, é franca, é ou não é? A criança, meu irmão, ela não guarda duas caras. O que ela tem para dizer, ela fala. E a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos ser francos como as crianças. Meu irmão, se tiver um careca na frente desse ventilador e bater um vento e a peruca ficar torta, nós vamos todos olhar, não vamos dizer nada. Mas as crianças, se tiver uma criança, ela vai falar, tio, a tua peruca está torta. Ela vai falar. Então, meu irmão, é uma característica. Se nós estivermos numa mesa, um monte de adultos comendo uma gororoba que alguém fez, nós vamos estar todos mastigando de lado, assim, dizendo, não falar nada, quem sabe, mas se tiver uma criança na mesa, ela vai dizer, eu não gostei dessa comida, eu não gostei, porque a criança tem esta atribuição, meu irmão, de franqueza de caráter. Eu me lembro uma vez, que o meu filho, eu estava conversando com uma pessoa que eu não via há muito tempo, e eu tenho um problema enorme com guardar nomes de pessoas. Eu sou um ótimo fisionomista, eu vejo uma pessoa, eu não me esqueço mais dela, mas associar ela com o nome dela é um trabalho. E aí eu estava conversando com um rapaz, adulto, né? Conversando com um rapaz e o cara contando um monte de coisas, de fatos que aconteceram, fez parte de muitas coisas na minha vida. E sabe quando a pessoa te chama Fernando para cá, Fernando para lá, e você não lembra o nome da pessoa? E ele falando e o nome não vinha. Ele conversando comigo, o nome não vinha. Daqui a pouco o Bernardo para mim, pai, como é que é o nome dele? A primeira vez eu fiz de conta que não ouvi, continuei conversando. E aí ele disse, pai, como é que é o nome dele? Daqui a pouco a terceira, pai, como é que é o nome dele? Aí eu, filho, por que tu não pergunta para ele qual é o nome dele? Franco, meu irmão. Criança é franca. Isso é um sinônimo, isso é uma atribuição de caráter que nós devemos ter. Eles estão certo, errado estamos nós, meu irmão. Nós não devemos ser mal educados, nós não devemos ser encheridos, nós não devemos ser inconvenientes. Mas se alguém quiser conversar conosco, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão para tratar conosco, se alguém tem algo para falar conosco, e alguém nos faz uma pergunta, nós temos a obrigatoriedade de sermos francos, porque a franqueza é um sinônimo de humildade. Quem não tem humildade não se faz como uma criança, e quem não se faz como uma criança não entra no reino dos céus. Humildade, isso é muito importante. Sabe um outro atributo um outro atributo da palavra humildade está lá no dicionário? Saber, meu irmão, aceitar a verdade. Quantas pessoas, meu querido e minha querida, que não sabem aceitar a verdade? Quantas pessoas que você não pode falar a verdade para elas? Pessoas, meu irmão, que quem sabe você não vai mentir, é óbvio, porque a palavra do Senhor diz que a mentira vem do diabo, os mentirosos são filhos do diabo. Você não vai mentir, mas você tem que omitir um monte de coisa, porque se você falar a verdade, a pessoa não te aceita.
Se você falar a verdade, quem sabe ela até sabe das coisas que ela está fazendo, mas está tentando se enganar. Às vezes é na casa, às vezes é no local de trabalho, no teu ambiente entre amigos. Você não pode falar verdades para as pessoas, porque elas não aceitam a verdade. Quem sabe, meu irmão, somos nós mesmos. Quantas vezes você precisou ouvir umas boas verdades e não ouviu, ou ouviu e não aceitou? Por quê, meu irmão? Porque falta humildade dentro do coração. Um dos sinônimos de pessoas humildes, uma das atribuições de humildade de caráter, é sabermos reconhecer e aceitar a verdade. Uma criança, ela aceita a verdade. Uma criança, quando você conversa com ela, você orienta ela, você diz que ela está errada, você diz que ali é o caminho certo, a verdade está aqui, aqui não está certo. A criança vai aceitar porque ela tem esse coração humilde. É dos sinônimos de caráter de humildade, aceitar a verdade, meu irmão. Quer ver um outro sinônimo que está lá no dicionário? Reconhecem os seus erros e os seus acertos com a mesma naturalidade. Isto é uma dificuldade que nós temos. Crianças, meu irmão, até que a gente estrague elas, porque às vezes a gente estraga as nossas crianças, porque a gente superestima, supervaloriza quando elas acertam e provocamos medo ou cobramos demais quando elas erram. Então, meu irmão, elas vão criando um sentimento dentro delas de que o acerto é muito bom e o erro é muito mal, e nós tiramos de dentro da criança a naturalidade de que nós acertamos e de que nós erramos o tempo todo, meu irmão. Nós estamos sujeitos a erros e estamos sujeitos a acertos o tempo inteiro. Quantas pessoas, meu irmão, que estão indo de mal a pior, estão se perdendo na vida, fizeram um mau negócio, fizeram algo que não deveria ter feito, e por causa da arrogância de caráter, a falta de humildade, não reconhece o erro que cometeu, não tem naturalidade em reconhecer que é humano, que é falho, que é pó, que precisa rever alguns conceitos, precisa voltar atrás, precisa pedir perdão, precisa reconciliar, quem sabe. Não faz isso porque os erros não encara com a mesma naturalidade que encara os acertos. A criança, ela reconhece. A criança, ela aceita com naturalidade quando ela erra. Uma criança, ela aceita com naturalidade quando ela acerta. Este é o caráter que nós devemos ter, meu irmão, porque quando nós acertamos, nós somos sim alvo da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando nós erramos, nós também somos alvo da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias Ele nos dá a graça e nos dá a misericórdia, porque Ele sabe que é tão natural nós acertarmos, como é natural nós errarmos, e nós reconhecermos isso. É um caráter de humildade. E quem tem humildade vai entrar no reino dos céus em nome de Jesus. Vai manifestar o reino. Se nós deixarmos, meu irmão, esse sentimento entrar dentro de nós, essa virtude, nós vamos manifestar o reino de Deus. A humildade é algo lindo, meu irmão, para você conquistar vidas. A humildade no teu caráter é algo maravilhoso para você resgatar, quem sabe, alguém que você não consegue falar com palavras, quem sabe você não tem uma boa oratória, quem sabe você não tem muito conhecimento, quem sabe você não tem muito poder de influência, mas a humildade, ela é reconhecida, e todos querem estar perto de pessoas que são acessíveis, que são humildes, que têm essas atribuições de caráter, que sabem reconhecer o erro, que sabem aceitar quando fala a verdade, que tem a franqueza, que fale a verdade sempre, porque isso é uma virtude que o Senhor nos dá, e quando o Senhor nos dá, meu irmão, o Espírito Santo se manifesta e o nome do Senhor é glorificado. Então a humildade é algo maravilhoso. Jesus Cristo, Ele não era humilde porque Ele nasceu numa manjedoura. Jesus Cristo não era humilde porque Ele foi muito pobre. Jesus não era humilde porque não tinha beleza, como diz a sua palavra, porque Ele não teve grandes acessos, como diz a sua palavra. Jesus é humilde por aquilo que Ele diz em João 15:15, já não os chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ao invés disso eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, isto eu tornei conhecido a vocês. Isso é humildade. Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, glorificado, sabendo de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, disse e reconheceu: eu não chamo mais de servo, porque vocês são meus amigos. Eu tenho caráter de humildade. Se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que a humildade faça parte do nosso coração, e muita gente será salva para a glória do nome do Senhor Jesus. Então é uma atribuição, meu irmão, de caráter, a humildade. A segunda que eu vejo aqui, muito interessante, também está no Mateus capítulo 18. Você baixar mais um pouquinho, você vai ver no versículo 15. A palavra do Senhor dizendo assim:
Se o seu irmão pecar contra você, versículo 15 do capítulo 18, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja. Trate-o como pagão ou publicano. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Uma outra virtude daqueles que fazem parte do reino de Deus, ou querem entrar no reino de Deus, precisam buscar, porque isto é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 fala sobre isso. A paciência. A paciência, meu irmão, é um fruto do Espírito e é algo, uma virtude daqueles que fazem parte do reino de Deus. Jesus era paciente. Jesus tinha essa atribuição de paciência. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm paciência. E nós, meu irmão, quantas vezes nós desfazemos relacionamentos com a mesma intensidade com que a gente fez? Não temos paciência, quem sabe, com os filhos. Quem sabe não temos paciência com aqueles que erram conosco. Não temos paciência, meu irmão, com os sócios que nós temos. Não temos paciência com ninguém, mas queremos dizer que fazemos parte do reino de Deus. Queremos entrar no reino de Deus sem ter paciência com ninguém. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como você é chato? Já parou para pensar como você é chato? Que paciência que Deus tem com você todos os dias? Conosco, comigo, eu mesmo quando olho para mim eu fico pensando, Jesus amado, só Deus mesmo. Meu irmão, é um caráter de Deus. O caráter de Deus é paciência, misericórdia, longanimidade. Deus tem essa atribuição no seu caráter, e aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus também recebem do Espírito Santo esse fruto, que é o fruto da paciência, tão importante, meu irmão, para nós conseguirmos chegar a tantos lugares e fazer com que pessoas sejam restauradas em nome de Jesus. A palavra do Senhor ali está dizendo sobre aqueles que pecam, aqueles, se o seu irmão pecar, vá a sós com ele, chame ele, olha a paciência. Muitas vezes, meu irmão, nós não temos paciência para logo chamar o irmão e tratar com ele. Nós já logo se espalhamos no Facebook, já vamos falar para todo mundo, conversamos, queimamos o filme do irmão na igreja, na sociedade, na casa, no meio dos amigos, mas com ele não tivemos paciência de sentar e tratar e dizer, olha, eu não gostei disso, eu quero que você mude aqui, para ele poder falar também o que ele não gostou. Isso é só com paciência, meu irmão. Jesus está dizendo, primeiro chama a sós, se não tiver jeito, tenha paciência. Vai lá e chama mais 2, vamos conversar nós 3 aqui, vem cá, vamos conversar. O que está pegando? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Paciência, meu irmão. Se não tiver paciência, chama mais gente, chama a igreja então vamos chamar a igreja. Já foi falado, por 1, 2, não deu, vamos chamar a igreja. Paciência. A paciência é muito importante, meu irmão, para impedir tantas coisas acontecerem. Quantas pessoas estão se perdendo porque chegam na igreja com falha de caráter, chegam na igreja com problemas sérios, chegam na igreja, meu irmão, em pecado, chegam na igreja cheios de sujeira que o mundo traz com elas, e nós não temos paciência de ir limpando. Não temos paciência de ir tirando o carrapicho, não temos paciência de dar um banho, não temos paciência de dar um cuidado todo especial naquela ovelha, para que ela seja uma ovelha pura, limpa, com a branca lã que Deus quer que nós tenhamos, mas isso é necessário, meu irmão, paciência em nome de Jesus. Jesus Cristo disse ali na palavra, Pedro, depois que Jesus fala sobre isso, mais para o final, Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? Até 7 vezes? Pedro pergunta. E aí olha a paciência de Jesus. Eu digo para você, Pedro, que não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7, se o seu irmão pecar contra você e se arrepender. Então, meu irmão, olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim, se você pecar contra mim, eu vou te perdoar no máximo 490 vezes. Afinal de contas, a paciência tem limite. Então é no máximo, Jesus falou, até 490. Quantas vezes você já teve que perdoar um irmãozinho, quem sabe, abençoado, que tem te incomodado? Já chegou a 490? Se não chegou ainda, meu irmão, você tem até o 490 para perdoar ele, caso ele se arrependa. Quem sabe, meu irmão, se você perdoar, você vai ganhar esse irmão, ele vai ser restaurado, ele vai reconhecer o erro dele, ele vai ser salvo e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e pode se transformar, meu irmão, num mestre sobre paciência em nome de Jesus. Mas nós devemos ter isso, meu irmão. É uma atribuição de caráter. Eu fico pensando, quando eu estava hoje estudando, eu estava me lembrando do meu namoro com a Elisa. Meu irmão, Deus deu muita paciência para essa mulher. Olha,
o que ela viveu, o que ela passou, se ela não tivesse essa virtude dada pelo Espírito Santo de Deus, da paciência, quem sabe nós não estaríamos aqui hoje. Quem sabe, meu irmão, Deus não teria feito o que fez na minha vida, porque Deus não me levantou sozinho, Deus me levantou com uma auxiliadora do lado, eu e ela somos uma só carne. Então, meu irmão, as coisas acontecem porque Deus deu muita paciência para ela. Quantas coisas aconteceram no meio da caminhada, que se ela tivesse desistido de mim, quem sabe ela não teria hoje um esposo pastor, quem sabe não teria hoje um ministério realizando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus levantou esse ministério, quando Deus nos chamou para pregar a palavra do Senhor, Deus me chamou não apenas para pregar a palavra, mas Ele me deu uma visão sobre evangelismo, de fazer grandes eventos evangelísticos, por aí, pelo mundo, em praças públicas, gratuitamente, com grandes ministérios de louvor, adorando ao nome do Senhor. As pessoas vão chegar achando que vão num show, sei lá onde elas pensam que vão. Quando elas chegarem lá, meu irmão, é só uma isca, nós vamos pregar a palavra, essa pessoa será restaurada e sarada em nome de Jesus. Então Deus me deu essa visão. E para isso, Deus falou que ia levantar o ministério de louvor dessa igreja como um grande ministério de louvor nessa nação. Não com artistas, mas com adoradores do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu hoje? Eu estava estudando a palavra, trancado lá no quarto do B, lá estudando a palavra. Daqui a pouco vem a Elisa emocionada, chorando, dizendo: Deus me deu uma música. Deus te deu uma música? Não, Deus me deu uma música, deu letra, deu música, deu tudo. E ela começou a cantar a música, a coisa mais linda do mundo. Foi a letra que Deus deu e a música que Deus deu para ela. Você vai ver logo logo, nós cantando aqui em cima. Logo da Elisa, eu jamais imaginaria que Deus ia dar uma letra de música para ela. Tá vendo? Não imaginava, a gente imagina de quem? De quem canta, de quem é músico, não é verdade? Mas Deus levanta quem Ele quer, chama quem Ele quer, glorifica a Deus, meu irmão, porque Deus está com esse ministério e Deus está fazendo a obra nesse ministério em nome de Jesus. Deus deu a ela. Agora você já imaginou se ela não tivesse tido paciência comigo? Deus ia dar a música para ela? Não, estava até agora lá nos pagodes da vida cantando música dos outros. Não ia dar, meu irmão. Então a paciência é uma virtude que o Espírito Santo de Deus dá para cada um de nós. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui, a paciência. O terceiro, meu irmão, ponto está em Mateus capítulo 20. Jesus Cristo fala. Amém? Então aí, está servindo essa palavra? Mateus capítulo 20, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 13 diz assim: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito eu de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja por eu ser generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui está mais uma atribuição, meu irmão, de caráter, mais uma credencial para aqueles que querem entrar no reino de Deus: a generosidade. A generosidade, meu irmão, com aqueles que são mais fracos. Quando eu falo em generosidade, eu não estou falando apenas em dinheiro, não estou falando apenas no momento da oferta. Eu estou falando da generosidade que você deve ter para compartilhar aquilo que Deus tem te dado, para você ajudar e auxiliar o seu irmão a crescer, para você ser um parceiro daquelas pessoas que você vê que não tem condições hoje, quem sabe, mas Deus já te deu alguma condição. Quantas pessoas ficam guardando talentos que Deus dá só para si? E a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus deve ser o último. Aquele que quer ser o maior deve ser servo. Aquele, meu irmão, que quer receber do Senhor todas as promessas que Deus tem, que seja generoso com aquilo que o Senhor já te deu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus tem grandes coisas, faz assim com a tua mão. Deus tem muitas coisas grandiosas para derramar na tua mão em nome de Jesus. Mas a tua mão precisa estar vazia para você receber. Muita gente fica com a mão cheia de coisas pequenas. Deus tem coisas grandes. Não tem generosidade para auxiliar o irmão, para ajudar, para fazer crescer, para fazer o irmão ser promovido, para auxiliar, seja em qual área da vida for. E por isso não estão recebendo a grandiosidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, a generosidade é algo muito importante. Jesus ali estava falando sobre a parábola daquele servo, daquele senhor que chamou pessoas para trabalhar. A uns ele chamou no início da manhã, no início do trabalho, e acertou com eles um denário.
O outro chegou às 9 horas da manhã, acertou 1 denário. O outro chegou meio-dia, acertou 1 denário. Os outros chegaram no final da tarde, 5 horas da tarde. Ele acertou 1 denário. Na hora do pagamento, os que chegaram primeiro ficaram cheios de rancor. Os que chegaram primeiro ficaram cheios de nhenhenhen, de dodóizinho. Porque aqueles que chegaram por último o Senhor está usando. Aqueles que chegaram por último o Senhor está ajudando. Aqueles que chegaram por último o Senhor está levantando. Meu irmão, quantas pessoas que estão em bancos de igreja porque nunca reconheceram aqueles que o Senhor levantou. Às vezes estão há 20, 30 anos num banco de igreja, nunca foram usados, porque sempre deixaram entrar no seu coração aquele sentimento: eu cheguei primeiro, eu tenho que ser valorizado. Eu cheguei primeiro, eu tenho que fazer primeiro. Eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me usa. Meu irmão, reconheça o talento que Deus deu ao outro, reconheça a provisão que o Senhor fez ao outro, reconheça quem Deus está levantando, porque para você também existe um preço, para você também existe um talento que o Senhor vai dar, para você também existe um ministério que o Senhor vai dar. Você será levantado pelo nome do Senhor Jesus Cristo, quando você tiver generosidade, meu irmão, para compartilhar e para reconhecer aquilo que o Senhor já está fazendo. É a generosidade do coração do homem, meu irmão, que nós precisamos ter, que nós nos perdemos muitas vezes. Eu me lembro, quando fala em generosidade, do filho pródigo. Jesus Cristo conta aquela parábola do filho pródigo, do filho que jogou tudo fora, do filho que pegou a herança e foi para o mundo, do filho que se perdeu e voltou pecador, sujo. E a palavra do Senhor diz que aquele filho, quando voltou, o pai foi ao encontro dele, o pai restaurou ele, o pai lhe deu um anel, o pai lhe fez uma festa, o pai lhe fez novas vestes. E a palavra do Senhor diz que foi feito um grande banquete, uma grande festa. Mas o filho que estava trabalhando, quando chegou, ficou irado. O filho que estava trabalhando, quando chegou, não aceitou aquela situação e disse: pai, eu estou com você há tanto tempo e o Senhor não fez nada por mim, e agora o Senhor faz uma festa. Ele gastou dinheiro com prostitutas e o Senhor faz uma festa. E o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que é meu é teu, participe desta festa. O seu irmão estava perdido, mas voltou. O seu irmão estava morto, mas foi como se ressuscitou. Vamos celebrar e adorar o nome do Senhor por aqueles que o Senhor tem resgatado, por aqueles que o Senhor tem levantado, por aqueles que o Senhor tem dado sabedoria. Vamos adorar a Deus pelas vidas dessas pessoas, porque Deus também tem algo para entregar para cada um de nós, em nome de Jesus. É a generosidade, meu irmão. O reino de Deus, ele funciona pelo dai e dá-se-vos-á. É assim que funciona. O reino de Deus funciona pelo semear e colher. O reino de Deus, meu irmão, funciona desta maneira. Quando você entende esse princípio, que se você for generoso, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia muito, muito ceifará. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia, meu irmão, o Senhor o abençoará em tudo que ele fizer. Ele não terá necessidade, mas em todos os momentos ele manifestará a graça do Senhor através da gratidão daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque ele tem um coração generoso, em nome de Jesus. Então, meu irmão, a gente não pode se enganar. Deus não erra quem abençoa. Tem muita gente sendo abençoada tremendamente pelo nome do Senhor, pela graça do Senhor sobre a sua vida, mas se você for cavucar ali, perceber e conhecer, você vai ver que são pessoas que têm coração generoso. Quem tem generosidade de coração, Deus derrama riqueza sobre a sua vida, Deus derrama talento sobre a sua vida, Deus derrama provisão sobre a sua vida, porque Deus sabe que você não é mesquinho, Deus sabe que você não quer só para você, Deus sabe que aquilo que você precisa para viver uma vida abundante você vai viver, mas aquilo que sobrar você vai distribuir, porque isto é uma atribuição de caráter generoso. E quem é generoso, meu irmão, faz parte e tem as chaves das portas que abrem as riquezas do céu, em nome de Jesus. Seja generoso, seja generoso. Quem sabe você não tenha dinheiro para ser generoso, mas você tem um talento. Quem sabe você tem uma ideia. Quem sabe você tem, meu irmão, uma luz que Deus te deu, e aquele que está do teu lado tem a condição de fazer, e às vezes a gente fica guardando isso. Não queremos compartilhar, não queremos ter comunhão. E a palavra do Senhor diz que onde há comunhão, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que é bom e que é suave que os irmãos tenham comunhão, em nome de Jesus. De repente Deus te deu uma ideia, mas deu recurso para o outro. Deus não te dá tudo, porque Deus sabe que aquilo que Ele te dá precisa ser compartilhado, repartido com os outros, dividido com os outros, porque Deus não quer que um cresça, Deus quer que todos cresçam e que todos glorifiquem o nome dEle, porque todos fazem parte de um reino onde não há miséria, onde não há pobreza, onde não há necessidade. O reino de Deus, meu irmão, é um reino para aqueles que querem viver uma vida abundante, em nome de Jesus. Mas é necessária a generosidade. Não perca isso dentro do teu coração. Seja generoso.
Número 5 aqui, vamos ver. Que horas tem? 4? Tem gente contando aí, ó. Número 4. Mateus capítulo 13. Verso 24. Mais uma credencial para o reino de Deus, para fazermos parte do reino de Deus. Mateus 13, verso 24 diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para serem queimados, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Meu irmão, aqui está uma outra credencial para nós entrarmos no reino dos céus: sermos imparciais, termos essa virtude de caráter, a imparcialidade. Meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo, Jesus Cristo nunca nos enganou dizendo que na igreja não haveria joio. Jesus nunca disse que na igreja não haveria pessoas que não fossem aquilo que aparentemente são. Se você olhar para o joio e para o trigo, o joio não é uma erva daninha plantada no meio do trigo. O joio, meu irmão, é exatamente igual ao trigo enquanto é verde. O joio, até que dê fruto, ele é exatamente o trigo, e ninguém percebe o que é joio e o que é trigo. Meu irmão, dentro de uma igreja pode ter muita gente dando aleluia, glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, todos ali adorando, e ninguém sabe o que é joio e ninguém sabe o que é trigo, porque isso só acontece no tempo da colheita. A diferença entre joio e trigo só aparece no tempo da colheita. Só quando o trigo é trigo, meu irmão, ele vai amadurecer, ele vai ficar amarelo, e o joio vai continuar verde, porque o joio continua oco por dentro. Só que o que a palavra do Senhor está dizendo, meu irmão, é que apesar de ter joio no meio do trigo, nós devemos ser imparciais. Apesar de ter joio no meio do trigo, nós não podemos arrancar o joio, porque quando nós arrancamos o joio, nós arrancamos com ele junto o trigo. Então, meu irmão, tem muita gente que às vezes comete esse erro, reconhece o joio, vê que é joio, persegue o joio, tira o joio, e aí quando tira o joio, arranca um monte de trigo bom, porque Jesus Cristo está dizendo que nós devemos ser imparciais. É um caráter, é uma atribuição daqueles que estão fazendo parte do reino de Deus, sermos imparciais. A palavra de Deus diz, meu irmão, que quem vai fazer a separação do joio e do trigo são os anjos do Senhor no final desta era. Aqueles que se metem onde não devem, aqueles que perseguem quem não deve, aqueles que falam, tentam tirar de dentro da igreja, ou tirar de dentro de ministérios, aqueles que a gente percebe que estão fazendo o papel de joio, aqueles que fazem isso, meu irmão, estão fazendo o trabalho dos anjos do Senhor, estão fazendo aquilo que não deve ser feito, estão fazendo aquilo que não foram chamados para ser feitos. Por isso, meu irmão, se você quiser entrar no reino de Deus, cuidado quando o inimigo colocar no teu coração um sentimento de falar mal de um irmão, um sentimento de acusar um irmão, um sentimento de chamar alguém à parte e dizer assim: olha, aquele irmão lá fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez isso contra mim. Ou seja, nós estamos, meu irmão, provocando e promovendo com que pessoas se mobilizem para arrancar pessoas de lugares. E isso, meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo que apesar de ser joio, nós não podemos fazer isso, porque quem vai fazer isso são os anjos do Senhor. No final desta era chegará um tempo que a palavra do Senhor diz que o Senhor separará aqueles que são ovelhas, aqueles que são bodes, o Senhor separará aquilo que é joio daquilo que é trigo, o Senhor mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, o Senhor mostrará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, mas separar é papel dos anjos, o Senhor, não cabe a nós. O nosso papel, meu irmão, é nos encher da palavra do Senhor, nos encher da motivação de servir a Deus, nos encher, meu irmão e minha irmã, da motivação de servir ao nome do Senhor, e deixa com que o Senhor faça a separação. O Senhor conhece o coração e só Ele conhece o coração. Então, meu irmão, vamos ser imparciais. Eu digo isso porque essa semana eu recebi no meu Face uma irmã que estava brava comigo. A irmã estava brava comigo porque eu não tinha puxado brasa para a sardinha dela.
Aconteceu um problema, e aí a irmã pegou e colocou no meu Face lá: pastor, eu não quero dizer que eu não estou chateado, eu estou chateada, mas é porque aqueles que me conhecem sabem como eu sou. Ou seja, eu não conheço ela, os que conhecem, mas sabe como eu sou. E aí eu achei que o Senhor deveria ter me defendido naquilo que aconteceu. Eu não vou mais na igreja por um certo tempo, até que Deus fale comigo para eu ir na igreja de novo. Ou seja, vai se matar se não ir para a igreja, porque nós temos que nos reunir. E aí a irmã estava bem chateada comigo, mas ela estava chateada por quê? Porque eu estava sendo parcial naquilo que aconteceu. Não puxei brasa nem para um lado e não puxei brasa nem para o outro, porque essa é a função de pastor. A função de pastor é apacentar o rebanho. A função de pastor, se as ovelhas se engalfinharem, é separar todo mundo e fazer com que todo mundo comece de novo a caminhar para o mesmo lugar. Mas não é ficar nem com uma nem com outra, porque nós temos que ser imparciais, porque isso é uma virtude de quem está no reino de Deus, é a imparcialidade, diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, que você seja assim. Se o Senhor te levantar como líder, seja em qual função você exercer, pode ser no teu local de trabalho, pode ser no local na tua casa, seja imparcial nas tuas decisões, porque a imparcialidade é um caráter de Deus, que Deus coloca dentro do nosso coração, que nós sejamos justos sim nas decisões que nós temos que tomar, mas que nós sejamos imparciais, porque quando somos imparciais, nós manifestamos o reino de Deus nessa terra em nome de Jesus. Amém? Então a imparcialidade, meu irmão, é uma outra atribuição. E agora eu vou caminhar para o final, vou correr aqui. Mateus 13, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. Uma outra credencial: o reino dos céus é como um tesouro num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Uma outra atribuição para aqueles que estão dentro do reino de Deus: fidelidade. Meu irmão, ou nós servimos a Deus, ou nós nos submetemos às leis do reino de Deus, ou nós somos totalmente dedicados ao Senhor, ou nós temos fidelidade à palavra do Senhor, ou nós não fazemos parte do reino de Deus. Aqui está dizendo que aquele que encontra o reino de Deus, não há mais nada na vida dele que seja tão importante quanto servir ao Senhor, meu irmão. Aquele que descobre o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não há nada que se compare na vida dele nessa terra ao poder do Espírito Santo de Deus e a atuação do Espírito Santo na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. A palavra fé, ela significa fidelidade. Eu sempre falo aqui e vou repetir: a fé, ela não é um sentimento. A fé não é algo que te toma, a fé não é algo irracional, a fé é fidelidade, a fé é uma atitude de fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Aqueles, meu irmão, ainda que não entendam muita coisa, mas que decidem obedecer ao que está escrito nessa palavra, aqueles que obedecem e decidem seguir o que está escrito nessa palavra, isto sim os torna pessoas de fé. Isso sim nos faz de fé. Tem muita coisa aqui nessa palavra, meu irmão, que eu leio e eu digo: será? Será mesmo? E aí, meu irmão, resolve fazer para ver o que dá. E aí o resultado vem, a promessa se cumpre, a palavra é realizada em nossas vidas. A palavra só tem vida quando ela é praticada, diz a palavra do Senhor. Não adianta nós ouvirmos a palavra nos enganando a nós mesmos. A palavra tem poder quando ela é praticada, e ela é praticada pela fidelidade ao nome do Senhor, pela fidelidade ao Espírito Santo de Deus, pela fidelidade ao que o Senhor está fazendo na tua vida. Quando você tiver fidelidade, meu irmão e minha irmã, você é apto para entrar e sair no reino, para fazer parte do reino, para fazer o reino se manifestar nessa terra em nome de Jesus. Fidelidade, Jesus está dizendo. Jesus uma certa vez disse, pode subir aqui, Alex, com louvor. Jesus uma certa vez disse para os seus discípulos, olha que palavra dura, muitas pessoas não entendem às vezes o que Jesus fala. Jesus disse para os seus discípulos que aqueles que amassem pai, irmão, mãe, mais do que a ele, não eram dignos dele. Aquele que não se negasse a si mesmo e não tomasse a sua cruz, não era digno do Senhor Jesus. Meu irmão, tem pessoas que não entendem essa palavra e acham que amar a Deus, servir a Deus, significa rejeitar a família,
significa rejeitar pessoas que você ama, significa rejeitar aquelas pessoas que fazem parte da sua história. Jesus não disse nada disso. O que Jesus está querendo dizer, meu irmão, é que o amor que você tem por Ele deve ser maior do que todas as coisas nessa terra. O que Jesus está querendo nos ensinar, meu irmão, é que o amor que nós temos a Ele, a dedicação, deve ser maior do que tudo que nós temos ou somos. Até porque, meu irmão, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Se nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, nós não entendemos qual é o amor de Deus sobre a nossa vida. Isso é um atributo, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus, meu irmão, é amor, e aquele que não conhece a Deus não ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos amar as pessoas, precisamos nos dedicar à nossa família. A primeira igreja que o Senhor nos dá, meu irmão, é a nossa casa. Você que é homem, você que é sacerdote na tua casa, saiba que existe uma autoridade de sacerdócio sobre a sua casa. Você é pastor da sua mulher dentro da sua casa. Antes de Deus te levantar como um pastor de um ministério, como uma autoridade, como uma liderança num ministério, Deus vai te levantar como liderança sacerdotal dentro da tua casa, em nome de Jesus. Então nós pastores precisamos entender isso. Homens somos pastores dentro de casa, dos nossos filhos, das nossas mulheres. Tudo isso é por amor. Mas, meu irmão, nada pode superar ou pode ser maior do que o amor que nós temos pelo Deus Todo-Poderoso. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Eu já conversei com a Elisa várias vezes, ela sabe disso. O meu filho sabe disso. Eu me dedico a eles, eu amo a eles. Eu vivo para fazer eles felizes, sou amado por eles, mas eles sabem que eu fiz uma decisão quando eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo e aceitei o meu chamado. Eu fiz uma decisão de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eles sabem, meu irmão, que se por um acaso, algum dia, algum deles resolver que não quer mais fazer parte desse reino, eu não vou deixar de fazer parte por causa deles. Eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou continuar servindo ao Senhor, porque Deus me levantou para pregar a palavra, independente das situações. Deus é soberano sobre a minha vida, em nome de Jesus. É assim que Deus tem que ser na nossa vida, meu irmão. Deus tem que estar na tua vida acima do teu namorado. Deus tem que estar na tua vida acima do teu esposo. Deus tem que estar na tua vida acima dos teus negócios. Deus tem que ser mais importante para você do que qualquer coisa que você tenha conquistado nessa terra ou tenha o desejo de conquistar. Nada se compara à conquista do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos adorar a Deus nesse momento. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Nós fazemos parte de um reino. Fazemos parte de um reino que a sua palavra diz que é paz, que é justiça, que é fidelidade, que é amor. Meu irmão, o reino de Deus está dentro de você. E se o reino de Deus está dentro de você, onde você estiver, ali pode haver paz, ali pode haver justiça, ali pode haver amor, ali pode haver todos os frutos do Espírito, porque eles partem de dentro de você e alcançam, meu irmão, aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Não importa se o teu patrão, quem sabe, é um ímpio. Não importa, quem sabe, se as pessoas à sua volta não conhecem a Deus. Importa que você é um embaixador do reino. E se você é um embaixador do reino de Deus, essas pessoas entrarão neste reino através da sua vida. Você vai manifestar. Você vai manifestar pela tua humildade, pela tua paciência. Você vai manifestar pela tua fidelidade. Você vai manifestar, meu irmão, por todas as atribuições que Deus vai colocar dentro de você, já colocou dentro de você. Às vezes as pessoas acham que por estar em lugares que não são lugares onde deveria estar, porque acham que não é santo ou não é bom estar ali. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: Senhor, Pai, não rogo que os tire do mundo, mas eu rogo para que proteja eles do maligno. Meu irmão, você está no mundo, mas você não é do mundo. Aonde você estiver, se você estiver no Pai, você está protegido de toda a perversidade e malignidade que pode se levantar contra você. Aquele que está com você é mais forte do que aquele que está no mundo.
Prospere, meu irmão, cresça, engrandeça o nome do Senhor, conquiste o que você tem que conquistar, não porque você depende dos outros, não, mas porque você depende do autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz que José foi levado para o calabouço, para o poço. Do poço ele foi levado para a casa de um ímpio, para a casa de Potifar. A Bíblia diz que onde Potifar estava era o Egito. O Egito, meu irmão, é o sinônimo da vida sem Deus. O Egito é o sinônimo da vida sem temor a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Deus está com você também. Amém. E como Deus estava com José, a Bíblia diz que onde José estava, ali havia prosperidade, crescimento, vitória, paz e justiça. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Potifar, porque José era cheio do Espírito Santo, era integrante do reino de Deus. Onde você estiver, meu irmão, Deus vai fazer crescer. Onde você colocar a mão, as coisas vão acontecer. Onde houver um doente, ele será curado. Amém. Onde houver alguém precisando de libertação, ele será liberto. Amém. Onde houver alguém precisando, meu irmão e minha irmã, do amor de Deus sobre a sua vida, ali haverá o amor de Deus, porque ali está você, o embaixador do reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então adore ao Senhor nesse momento. Busque do Senhor, meu irmão, essas atribuições do teu caráter. Aleluia. Leva-me aleluia. Ao nível mais profundo, adoramos, Senhor, de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia. Leva-me além. Faça-nos crescer, Deus, em Ti. Leva-me além. Faça-nos crescer em Ti, Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção. Derrama sobre nós, Senhor. Mais do teu poder. Derrama sobre nós, Senhor, as virtudes do Teu reino, Pai. Derrama sobre nós, Espírito Santo, as virtudes do Teu caráter, Pai. Os frutos, Senhor, do Teu Espírito, Deus. Coloca dentro dos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Você que chegou nessa noite, nesse lugar, quem sabe, e você percebeu que você quer viver dentro desse reino. Você quer viver para esse Deus. Quem sabe você nunca fez uma oração reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei desse reino. Quando você o encontra, quando você o reconhece, você é colocado dentro desse reino. As promessas que tem para todo aquele que faz parte do reino de Deus começam a ser derramadas sobre a sua vida. Mas é importante você reconhecer a soberania daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que enfrentou todas as dores por mim e por você, daquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que subiu aos céus, aquele que está à direita do Deus Todo-Poderoso, aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja, aquele que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você quer confessar nesta noite, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu quero te convidar, você que quer fazer parte desse reino, esse reino que não é visível, esse reino que não está aqui nem lá, porque esse reino tem que estar dentro de você. Você que quer receber dentro de você nesta noite a cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Aleluia. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me
quero orar também com você que já aceitou Jesus. Você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Você é um cidadão do reino. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar com dedicação os melhores dons. Nós devemos buscar do Espírito Santo de Deus o seu fruto. Quem sabe alguma coisa que eu preguei aqui tem faltado em você. Humildade, e você reconheceu hoje isso. Talvez tenha te faltado paciência. Talvez tenha te faltado fidelidade. Eu não sei no que o Espírito Santo de Deus falou com você, porque o Espírito Santo é quem convence. Ele é quem discerne os nossos pensamentos. Mas se Deus falou com você e você quer derramar a sua adoração no altar, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente também. Nós vamos orar em nome de Jesus. Mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Glória a Deus. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do que poder. A igreja estenda a mão, por favor. Deus poderoso, aqui está, Senhor, diante do teu altar, Pai, a tua igreja, o teu povo, Senhor. Aqui estão, Senhor, aqueles que querem fazer parte, Deus, desse reino maravilhoso. Aqui estão, Deus, aqueles que reconhecem, Pai, que tantas coisas ainda precisam mudar, Pai. Tantas coisas ainda precisam aprender, Deus, com o Senhor. Mas tenha humildade, Deus, de reconhecer, Pai, publicamente, Deus, que precisam de Ti. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Pai, derrama sobre cada um deles, Deus, o fruto do Teu Espírito. Pai, dê a cidadania celestial a cada um deles, Pai. Que a manifestação, Deus, do Teu reino, das leis do Teu reino, das doutrinas, dos valores, Deus, do Teu reino, que a recompensa, Deus, do Teu reino, Pai, os direitos que só tem aqueles que fazem parte do Teu reino, Senhor, venha sobre cada um deles nessa noite, em nome de Jesus. É o que nós profetizamos. Nós declaramos, Deus, diante da Tua palavra que nos diz que aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Deus, nós ligamos nesse momento na terra, Pai, a cidadania celestial de cada um deles, aqueles que estão aceitando ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aqueles que estão declarando para o mundo ouvir que o Senhor Jesus Cristo está vivo e que o seu sangue está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor Deus, alcançados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam, Senhor Deus, nessa noite, Pai, cheios da graça e da unção do Teu Espírito Santo, Pai. Que eles sejam tocados, Pai, que eles não saiam daqui da mesma forma como entraram, Deus. Que essa semana seja uma semana de manifestação da Tua glória sobre a vida de cada um deles, Pai, porque eles não são mais cidadãos do mundo, eles são cidadãos do reino dos céus, aqui nesta terra, para glorificar o Teu nome. Isso é o que nós declaramos nessa noite, Pai. Seja exaltado em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.